Ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Foi comparado a Pelé ainda adolescente. Ganhou títulos, conquistou milhões de fãs e se tornou um dos jogadores mais famosos do planeta. Mas também acumulou críticas, polêmicas e decepções. Depois de 3 Copas do Mundo sem conquistar o tão sonhado título, Neymar chegou a 2026 cercado por uma pergunta que divide o Brasil. Ele ainda pode ser o homem que levará a seleção ao Hexa. Poucos jogadores na história do futebol despertaram sentimentos tão intensos quanto Neymar. Para alguns, ele é um gênio incompreendido. Para outros, um talento que nunca alcançou tudo o que poderia. Mas uma coisa é certa: desde que surgiu no Santos, Neymar carregou um peso que poucos atletas já suportaram. O peso de ser apontado como o sucessor de Pelé. Ainda adolescente, seus dribles impressionavam o Brasil. Os vídeos de suas jogadas viralizavam antes mesmo das redes sociais dominarem o mundo. A cada partida, aumentava a sensação de que estava surgindo um novo fenômeno. E quando chegou à Europa para jogar pelo Barcelona, essa expectativa só cresceu. Ao lado de Messi e Suárez, formou um dos trios mais temidos da história do futebol. Conquistou a Liga dos Campeões. Conquistou títulos nacionais. Conquistou fama mundial. Parecia apenas uma questão de tempo até conquistar também a Copa do Mundo. Mas o futebol tinha outros planos. Em 2014, o Brasil recebeu a Copa em casa. A pressão era gigantesca. Mais de 200 milhões de brasileiros depositavam suas esperanças em um único jogador: Neymar. Ele respondeu em campo. Marcou gols. Decidiu partidas. Carregou a seleção nos momentos mais difíceis. O país inteiro acreditava. Até que tudo mudou. Nas quartas de final contra a Colômbia, Neymar sofreu uma entrada violenta de Juan Zúñiga. O impacto atingiu suas costas. O estádio ficou em silêncio. Milhões de brasileiros prenderam a respiração. Minutos depois veio a notícia: fratura em uma vértebra. Neymar estava fora da Copa. As imagens dele chorando deixaram o país em choque. E então aconteceu algo que ninguém imaginava. Sem seu principal jogador, o Brasil enfrentou a Alemanha na semifinal. O resultado entrou para a história: 7-1. Uma das derrotas mais dolorosas que o futebol já viu. Muitos torcedores passaram anos se perguntando: o que teria acontecido se Neymar estivesse em campo? Jamais saberemos. Mas aquela lesão mudou sua trajetória para sempre. 4 anos depois, veio a Copa da Rússia. Neymar chegava como uma das maiores estrelas do planeta. Mas também carregava uma pressão enorme. A expectativa era de redenção. Porém, a competição tomou um rumo diferente. Durante o torneio, suas quedas em campo começaram a chamar mais atenção do que seus gols. As redes sociais explodiram. Memes surgiram em todos os cantos do mundo. Muitos torcedores passaram a enxergá-lo mais como personagem do que como jogador. Enquanto isso, dentro de campo, o Brasil avançava. Mas encontrou a Bélgica nas quartas de final. E novamente foi eliminado. As críticas aumentaram. Para muitos, Neymar era um craque extraordinário. Mas ainda não havia conseguido transformar seu talento em um título mundial. O tempo passava. A idade avançava. E então chegou 2022. Talvez sua última grande oportunidade de conquistar uma Copa em seu auge. O início foi promissor. Mas o destino voltou a testar Neymar. Logo na estreia, sofreu uma lesão no tornozelo. As imagens do inchaço impressionaram torcedores do mundo inteiro. Mais uma vez surgiam dúvidas. Será que ele conseguiria voltar? Voltou. E voltou decidido. Nas quartas de final contra a Croácia, marcou um dos gols mais importantes de sua carreira. Um lance genial. Um gol que parecia colocar o Brasil nas semifinais. Milhões de brasileiros comemoravam. A classificação parecia certa. Mas nos minutos finais, a Croácia empatou. A decisão foi para os pênaltis.
E mais uma vez o sonho acabou. Neymar sequer teve a oportunidade de cobrar seu pênalti. A eliminação gerou debates que continuam até hoje. Alguns culpavam a estratégia. Outros culpavam a equipe. Mas a imagem de Neymar chorando após a derrota tornou-se símbolo de mais uma oportunidade perdida. E foi então que surgiu a dúvida que ninguém queria enfrentar. Será que ele ainda jogaria outra Copa? Os anos seguintes foram turbulentos. Lesões, mudanças de clube, polêmicas fora de campo, relacionamentos expostos, festas, discussões nas redes sociais. Enquanto isso, a seleção brasileira tentava iniciar um novo ciclo. Novos talentos apareciam. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick. Uma nova geração começava a ganhar espaço. E muitos acreditavam que a era Neymar estava chegando ao fim. Mas então veio 2026. Contra todas as previsões, Neymar voltou. Mais experiente, mais maduro e talvez mais consciente do que nunca sobre a importância daquele momento. Agora, pela primeira vez em sua carreira, ele não carregava sozinho o peso da seleção. O Brasil possuía uma geração talentosa ao seu redor. Jogadores capazes de decidir partidas. Jogadores acostumados aos maiores palcos do futebol europeu. E isso poderia ser justamente o diferencial. Porque durante muitos anos, a seleção pareceu depender excessivamente de Neymar. Quando ele se lesionava, o time sentia. Quando ele tinha uma atuação abaixo da média, as críticas se multiplicavam. Mas em 2026 o cenário era diferente. Pela primeira vez, Neymar não precisava ser o herói absoluto. Poderia ser o líder, o organizador, o jogador capaz de decidir momentos específicos. E talvez isso fosse exatamente o que faltava. A experiência. Porque se existe algo que Neymar acumulou ao longo dos anos, foram experiências que poucos atletas possuem. Ele conheceu o topo, conheceu o fracasso, conheceu a idolatria, conheceu as críticas, conheceu a dor das lesões e conheceu a frustração de ver o sonho escapar diversas vezes. Poucos jogadores chegam a uma Copa carregando tanta história, mas a grande pergunta permanece: Neymar ainda pode fazer a diferença? A resposta curta é sim. Mesmo sem a explosão física dos tempos de Santos ou Barcelona, sua qualidade técnica continua sendo extraordinária. Sua visão de jogo, sua capacidade de criar oportunidades, sua experiência em jogos decisivos. Tudo isso ainda pode ser determinante. Mas existe uma condição: o Brasil não pode depender apenas dele. As seleções campeãs do mundo raramente vencem por causa de um único jogador. Elas vencem porque possuem um elenco forte, uma estrutura sólida, uma equipe capaz de funcionar coletivamente. E talvez essa seja a maior lição das últimas Copas. Neymar pode ajudar a conquistar o Hexa, mas não pode carregar sozinho esse peso. No fim das contas, a história de Neymar é uma das mais fascinantes do futebol moderno. Um jogador que alcançou feitos extraordinários, que encantou multidões, que dividiu opiniões, que viveu momentos de glória e decepção, e que agora chega ao que pode ser o capítulo final de sua trajetória em Copas do Mundo. Talvez 2026 seja sua redenção. Talvez seja sua despedida. Talvez seja a Copa que finalmente transformará Neymar em campeão do mundo. Ou talvez seja mais um capítulo de uma carreira tão brilhante quanto controversa. Mas independentemente do que aconteça, uma coisa é certa: quando Neymar entrar em campo vestindo a camisa amarela, milhões de brasileiros estarão olhando para ele. Mais uma vez. Esperando. Torcendo. Sonhando. Porque no futebol, assim como na vida, algumas histórias só encontram seu verdadeiro final quando a última página é escrita. E a história de Neymar na Copa do Mundo ainda não terminou.